A natureza não apenas esconde segredos, mas também substâncias capazes de alterar profundamente nossa percepção da realidade. O caso do Bosque Norte apresenta elementos perturbadores que, à primeira vista, sugerem algo sobrenatural. Porém, uma análise metódica revela uma explicação ancorada na ciência, ainda que tão extraordinária quanto qualquer teoria paranormal. A investigação científica deste caso revelou fenômenos notáveis, mas explicáveis. Vamos examinar as evidências de forma sistemática. O elemento central deste caso é um organismo fúngico, previamente não catalogado, descoberto na região específica do Bosque Norte conhecida como limiar. Este fungo, que os micologistas estão provisoriamente chamando de Psilocybe spiralis, possui uma estrutura molecular única. Sua morfologia inclui padrões espirais em nível celular. Um exemplo fascinante de como padrões matemáticos surgem naturalmente em organismos biológicos. Análises químicas revelaram a presença de compostos psicoativos similares aos encontrados em cogumelos psilocibinos, mas com modificações estruturais significativas. Estas alterações resultam em efeitos neurológicos mais intensos e prolongados. Particularmente notável é a duração do efeito. Enquanto a psilocibina tradicional age por 4-6 horas, os compostos deste novo fungo podem permanecer ativos no sistema nervoso por até 72 horas, com efeitos residuais persistindo por semanas. Este organismo é verdadeiramente singular. Ele prospera apenas sob condições muito específicas, níveis precisos de umidade, temperatura e, interessantemente, parâmetros geomagnéticos particulares. O Bosque Norte, especialmente na região do limiar, apresenta anomalias geomagnéticas naturais. Estas são causadas por depósitos minerais subterrâneos, principalmente magnetita e outros minérios ferromagnéticos, que criam um campo magnético localmente alterado. Este ambiente único criou condições para a evolução de um organismo altamente especializado. O fungo não apenas sobrevive nestas condições, ele parece ter desenvolvido mecanismos para utilizar o campo magnético em seu ciclo reprodutivo. Para entender os efeitos neurológicos específicos deste fungo, consultei o Dr. Ricardo Neves, especialista em neurotoxicologia. Os compostos deste fungo têm afinidade particular com receptores no lobo temporal do cérebro, a região associada à memória, percepção sensorial e processamento emocional. Mais crucialmente, é a área onde o cérebro constrói nossa percepção da realidade. Os exames de Lucas e Juliana mostram padrões de ativação extraordinários nesta região. O fungo essencialmente sequestra os sistemas neurais, responsáveis por distinguir entre percepções reais e imaginadas. O resultado é uma experiência alucinatória profundamente convincente. As vítimas não apenas veem coisas, elas experimentam realidades alternativas indistinguíveis do real, completas com estímulos sensoriais coerentes. Casos documentados de intoxicação por substâncias similares frequentemente incluem temas de entidades observadoras, realidades paralelas e doppelgangers. Estes são arquétipos que emergem de como nosso cérebro processa a desconexão entre percepção e realidade. As marcas em espiral nos braços de Lucas e Juliana, inicialmente um dos elementos mais misteriosos do caso, têm uma explicação médica específica. Especialistas identificaram um padrão de dermatite de contato causado por esporos do fungo. A configuração espiral resulta de como os compostos interagem com o sistema nervoso periférico, causando vasoconstrição em padrões geométricos. A resposta imunológica a estes compostos explica por que as marcas desapareceram sem deixar cicatrizes e por que apareceram em locais idênticos em ambos os pacientes. Os compostos têm afinidade por pontos específicos do sistema nervoso cutâneo. Um elemento recorrente nos relatos é a neblina densa e repentina. Longe de ser sobrenatural,
Este fenômeno tem explicação meteorológica, mas com uma fascinante complexidade adicional. A topografia do Bosque Norte cria condições para inversões térmicas frequentes. Quando o ar quente e úmido encontra bolsões de ar frio, especialmente em áreas de declive como a região do limiar, neblina densa pode formar-se em minutos. O que torna este fenômeno particularmente interessante é sua interação com os esporos do fungo. Nossas análises indicam que a neblina atua como um veículo de dispersão perfeito para os esporos, que ficam suspensos nas gotículas de água. Quando a névoa é inalada, os esporos têm acesso direto ao sistema respiratório, e através dele, à corrente sanguínea. Este mecanismo explica a rápida instalação dos efeitos psicoativos relatados pelas vítimas. Além disso, as correntes de ar no bosque seguem padrões previsíveis influenciados pela topografia. Isso explica por que a névoa parecia mover-se contra o vento. Ela estava simplesmente seguindo microcorrentes de convecção invisíveis ao observador casual. O destino de Felipe e Daniela, embora trágico, tem uma explicação mais prosaica, que portais interdimensionais. O Bosque Norte contém diversas áreas perigosas não marcadas nas trilhas oficiais. Ravinas profundas, cavernas parcialmente cobertas por vegetação. Instabilidades do terreno representam riscos significativos para quem sai da trilha demarcada. Nos últimos 30 anos, ocorreram 17 acidentes graves documentados envolvendo excursionistas que se perderam. Em 3 destes casos, os corpos nunca foram recuperados, apesar de buscas extensivas. A combinação de desorientação induzida por substâncias tóxicas, neblina densa reduzindo a visibilidade e terreno traiçoeiro cria condições perfeitas para acidentes fatais. Mesmo com tecnologia moderna, localizar vítimas em áreas densamente arborizadas com topografia complexa é extremamente difícil. Se uma pessoa cai em uma fenda ou caverna ou é soterrada por um deslizamento, as chances de detecção diminuem drasticamente. No caso específico de Felipe e Daniela, a busca foi comprometida pelo tempo decorrido entre o desaparecimento e o início das operações e pelas condições climáticas que se seguiram. As marcas em espiral nas árvores, inicialmente um dos elementos mais misteriosos, têm uma origem histórica documentada. Pesquisa em arquivos históricos revelou que a área do Bosque Norte foi habitada pelos povos indígenas Carimã até meados do século XIX. Os Carimã praticavam rituais xamânicos que incluíam o consumo de plantas psicoativas. A espiral era um símbolo central em sua cosmologia, representando a jornada entre diferentes estados de consciência. Os xamãs marcavam árvores específicas onde realizavam rituais, criando o que chamavam de caminhos do espírito. É fascinante como a localização destas árvores corresponde precisamente às áreas onde o fungo Psilocybe spiralis prospera. Os Carimã provavelmente reconheceram as propriedades psicoativas das plantas e fungos desta região e incorporaram-nas em seus rituais. Quando colonizadores europeus chegaram à região, interpretaram os relatos indígenas sobre passagens entre mundos como superstição primitiva, sem reconhecer que descreviam experiências psicodélicas genuínas facilitadas por compostos naturais. As marcas mais recentes provavelmente foram feitas por praticantes contemporâneos de neo-xamanismo ou entusiastas da cultura psicodélica, que redescobriram a região nas últimas décadas. O contraste entre as reações de Lucas e Juliana à experiência tem uma explicação médica sólida, ainda que complexa. Exames detalhados revelaram que Lucas possui uma variante genética específica que afeta o metabolismo de compostos psicoativos. Esta variação, presente em aproximadamente 8% da população, resulta em uma capacidade reduzida de processar e eliminar certos neurotransmissores. Exames detalhados revelaram que Lucas possui uma variante genética específica que afeta o metabolismo de compostos psicoativos. Esta variação, presente em aproximadamente 8% da população, resulta em uma capacidade reduzida de processar e eliminar certos neurotransmissores.
Juliana, por outro lado, tem um sistema metabólico que processou os compostos mais eficientemente. Além disso, sua estrutura psicológica pré-existente, que nossos testes indicam ser mais resiliente e adaptável, permitiu uma recuperação mais rápida. As pequenas mudanças comportamentais notadas em Juliana são consistentes com o que observamos em pessoas que passaram por experiências traumáticas significativas. O cérebro adapta-se, cria novos padrões neurais e a personalidade pode sofrer ajustes sutis. Os compostos descobertos no Psilocybe spiralis tornaram-se objeto de intenso interesse científico, não apenas pela sua capacidade de produzir estados alterados de consciência, mas por seu potencial terapêutico. Estudos preliminares sugerem aplicações promissoras no tratamento de transtornos neuropsiquiátricos resistentes, como depressão severa e transtorno de estresse pós-traumático. O que torna estes compostos tão interessantes é sua capacidade de promover neuroplasticidade, literalmente permitindo que o cérebro forme novas conexões e reconfigure padrões existentes. Em doses controladas e ambiente terapêutico adequado, estas substâncias podem ajudar pacientes a reimaginar sua realidade de formas profundamente terapêuticas. O problema surge quando a exposição é acidental, descontrolada e em ambiente de estresse. As autoridades isolaram a região do limiar no Bosque Norte, ostensivamente para preservação ambiental, enquanto pesquisas controladas continuam. Os fenômenos estranhos relatados no pavilhão leste do Memorial Hospital, embora inquietantes, também têm explicações fundamentadas. O edifício original, construído em 1923, possui características arquitetônicas e sistemas elétricos que contribuem para as anomalias observadas. O pavilhão leste utiliza uma configuração de fiação em malha, comum em construções daquela época. Este tipo de sistema é particularmente suscetível a interferências eletromagnéticas e campos estáticos. Quando equipamentos médicos modernos são utilizados nestas instalações antigas, criam-se campos de interferência que afetam desde iluminação até dispositivos eletrônicos delicados. As variações de temperatura relatadas têm explicação nos sistemas de ventilação originais, que criam bolsões de ar frio imprevisíveis. Quanto às histórias sobre o sanatório original, sim, ele existiu. E sim, tratou pacientes que relatavam experiências estranhas no Bosque Norte. Mas isto representa simplesmente a continuidade de um fenômeno natural na região. Pessoas expostas aos compostos do fungo local, experimentando alucinações similares. Um elemento frequentemente citado como prova de algo sobrenatural é a escolha deliberada da localização do sanatório original pelo Dr. Albrecht Werner. Uma análise cuidadosa dos escritos do Dr. Werner revela uma explicação mais mundana, embora notável para seu tempo. Werner era um cientista à frente de sua época. Seus estudos sobre o que chamava de vapores que alteram a mente, na região do bosque, sugerem que ele havia identificado empiricamente os efeitos do fungo, décadas antes que a ciência moderna pudesse explicá-los. A localização do sanatório foi escolhida estrategicamente, próxima o suficiente para facilitar o estudo, mas distante o bastante para evitar exposição acidental aos vapores. Suas referências a o limiar eram metafóricas, descrevendo o estado psicológico entre sobriedade e alucinação que seus pacientes experimentavam, não uma fronteira física ou metafísica entre realidades. Mencionei anteriormente algumas experiências pessoais perturbadoras após minha visita ao Bosque Norte, incluindo uma aparente mudança na coloração da minha íris. Exames oftalmológicos subsequentes diagnosticaram uma condição chamada heterocromia adquirida. Em meu caso, causada por uma leve inflamação da íris, irite, que pode alterar a distribuição de melanina no olho. Esta condição é rara, mas bem documentada. Pode ser desencadeada por diversos fatores, incluindo exposição a certos agentes irritantes, como esporos transportados pelo ar. Quanto às sensações de desincronização com meu reflexo,
e a percepção de não estar sozinho. Estes são sintomas clássicos de despersonalização transitória, um fenômeno psicológico frequentemente desencadeado por estresse, privação de sono ou, relevantemente, exposição a substâncias psicoativas mesmo em doses subperceptíveis. Testes confirmaram traços dos mesmos compostos encontrados em Lucas e Juliana em meu sistema, embora em concentrações muito mais baixas. Aparentemente, mesmo minha breve exposição na floresta foi suficiente para uma absorção mínima. O caso do Bosque Norte, quando analisado metodicamente, revela não um fenômeno sobrenatural, mas uma fascinante interação entre biologia, neurologia, psicologia e ambiente. A humanidade tem uma longa história de encontros com plantas e fungos que alteram a consciência. Muitas de nossas mitologias mais persistentes, de portais para outros mundos a encontros com entidades não humanas, provavelmente têm origem nestas experiências. Quanto à aparente conexão geográfica entre este caso e os anteriores, o Shopping Riverside e o Edifício Aurora, a análise geológica revela que toda esta região possui características magnéticas e minerais similares, criando condições propícias para a proliferação de organismos como o Psilocybe spiralis. A recorrência do símbolo da espiral é menos misteriosa quando consideramos sua universalidade na natureza e na percepção humana. Nossos cérebros são predispostos a reconhecer e replicar certos padrões fundamentais, a espiral sendo um dos mais básicos. O número 23, que aparece recorrentemente nestes casos, representa um exemplo clássico de viés de confirmação. Uma vez que começamos a procurar um número específico, nossa mente tende a notá-lo com frequência desproporcional. O desfecho oficial deste caso não diminui seu mistério ou impacto humano. Felipe e Daniela permanecem desaparecidos. Lucas continua lutando com sequelas neurológicas profundas. E Juliana, embora recuperada, foi irrevogavelmente transformada pela experiência. A explicação científica não oferece menos maravilha que a sobrenatural. Um fungo que evoluiu para alterar a percepção humana, que deixa marcas físicas em forma de espiral, que sobrevive apenas em condições geomagnéticas específicas. Isto é tão extraordinário quanto qualquer portal interdimensional. Para aqueles interessados em uma interpretação alternativa destes eventos, preparei uma análise explorando possibilidades mais especulativas. A verdade tem múltiplas faces. Cabe a você decidir qual delas aceitar.